Boa noite a todos. O convite especial é o do Evangelho, que nós vamos ter uma imersão ao Evangelho Redivivo em Rio Negro, cidade vizinha de Mafra. E aqueles que sentirem o toque desse convite especial, por favor, podem procurar alguém responsável da casa, ou até mesmo a gente, né? Pode vir falar comigo, porque o que a gente precisa de momento é o nome e o contato de WhatsApp. Porque essa imersão ao Evangelho Redivivo vai acontecer no dia 9 de fevereiro, agora. E vai ser das 9 ao meio-dia, e nós teremos um almoço para nos confraternizar. E na sequência nós iremos para uma palestra lá em Poço Claro, interior de Itaiópolis, e depois a gente vai retornar para essa chácara, que é linda, a Chácara Alecrim, no interior de Rio Negro, e faremos mais uma imersão. E aí nós falamos sempre que às vezes a pessoa é de fora e talvez fique difícil fazer a imersão da parte da noite, que vai ser das 7h30 às 9h30 da noite, mas participando desse primeiro momento já está de grande valia. Para esse evento, nós vamos receber a Elaine Cap. Ela é da Federação Espírita de Santa Catarina, ela é responsável pela comissão, responsável pelo projeto do Evangelho Redivivo em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. É um projeto, para quem não conhece ainda, que surgiu numa reunião mediúnica da Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira, onde eles começaram a receber algumas informações sobre a importância de se estudar o Evangelho na casa espírita. Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas era necessário estudar o Evangelho, versículo a versículo. E fazer algo mais, não apenas ficar no conhecer. Então, Alcione, no livro Renúncia, através da psicografia de Chico Xavier, ela recomenda que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, nós passamos por esse percurso e essa imersão vai ser esse mergulho intenso no Evangelho. E será uma demonstração da importância do Evangelho Redivivo nos centros espíritas, se tornando uma fortaleza para cada casa espírita e também uma fortaleza espiritual a cada um de nós. Ouvindo recentemente Raul Teixeira, ele disse que os centros espíritas estão precisando de Jesus. Por que será que ele falou isso? E nós, espíritas, estamos precisando muito de Jesus. Então fica esse convite, esse encontro com Jesus. A todos quantos queiram, é um evento totalmente gratuito. Porque todos devem ser gratuitos mesmo, né? Nós não vamos cobrar nada para estarmos juntos, fazendo esse mergulho, essa imersão ao Evangelho. Então, quem sentiu um toque no coração de conhecer esse projeto, conhecer a Elaine, conhecer o Evangelho Redivivo, alguém que trabalhe na casa, que pense assim, puxa, será que não é a hora de instalar o Evangelho Redivivo, né, na casa espírita? Por favor, venham participar conosco. E assim, mas eu não sou trabalhador da casa. E nós temos uma resposta para isso. O Evangelho de Jesus é para todos. É para todos nós. Então o convite é para todos quantos queiram estar conosco nessa imersão. No dia 9 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, desculpe. Dia 9, a Elaine vai estar no Centro Espírita Allan Kardec, com a palestra às 8 horas. Também sintam-se convidados a participar. Dia 9 de fevereiro. No dia 10, então, corrigindo, dia 10 de fevereiro, que é o sábado, ela vai estar conosco o dia todo, até de noite, e nós estaremos lá naquela chácara. E aí, por isso que é importante o grupo do WhatsApp, para que a gente possa se encontrar, para fazer o roteiro, para chegar até lá, se ajudar. Fica esse convite, então. Combinado? Então nós estamos, minha gente, ainda em janeiro de 2024. Ainda é tempo de falarmos de planejamento para um novo ano que está começando. Passou um mês já, né?
Passou um mês, mas ainda nós estamos no mês de janeiro e viemos fazer esse convite para viver em paz. Para viver em paz. E o que é que nós temos no janeiro, então? Desde 2014, ele foi, então, o mês que é considerado o mês do janeiro branco, que trata da nossa saúde mental, o nosso olhar carinhoso a respeito da nossa mente, como anda a nossa mente e os cuidados com a mente, essa que é a sede da alma, segundo o Espiritismo. A mente é a sede da alma. Como que nós estamos cuidando dessa sede da alma? Nós temos observado, e nós estávamos pensando aqui sentado. Aqui está escrito: o silêncio é uma prece. É bem verdade. E aí a gente vem, confraterniza, quase que não consegue ficar em silêncio. Será que isso é saudável para a nossa mente? O que vocês acham? Imagina a gente sentar, né? Se encontrar, porque a gente vai ficando amigo. Vai chegando na casa espírita, passa uma semana, passa duas, passa três, aquele rosto já está sendo familiar. Porque esse é o ideal de toda a casa espírita, que a gente consiga ver ela como uma extensão do nosso lar. E sendo uma extensão do nosso lar, quem é que nós encontramos aqui? Familiares. Então, como é que a gente vai sentar aqui e ficar quieto? Não vai dar nenhum oi, nem fazer uma lembrança, nem fazer um comentário da roupa, do cabelo. A gente faz, porque nós somos família. Mas o que é esse silêncio, que é uma prece que é importante para nós e para a nossa mente? É justamente silenciar a mente. Porque a nossa mente é extremamente barulhenta. Por mais que a gente tente silenciá-la, ela é barulhenta. Quantos pensamentos nos passam e nos chegam. E a gente vai vendo tanta coisa, e a nossa mente vai elaborando tudo que a gente vê, e mistura com os nossos sentimentos, emoções, com o que a gente não queria ter feito, com o que a gente não queria ter dito. E aí vai indo a nossa saúde mental. Então, óbvio que a casa convida a que a gente seja educado, que a gente fale baixinho, mas esse convite para que o silêncio seja uma prece é para que quando a gente chegue aqui, a gente já comece de uma forma saudável, tentando esvaziar a xícara e lembrando um conto de um mestre que ofereceu chá ao seu discípulo. E enquanto o discípulo o servia, a xícara do discípulo ficou cheia e começou a transbordar. E aí o discípulo disse: por que continua a enchê-la? E o mestre respondeu: sua mente é como esta xícara. Como posso despejar nela algo novo se ela está cheia de conteúdo? Então, como que nós podemos, mesmo sendo família, irmandade, amigos aqui, a gente chega aqui com aquela mente agitada, cheia de coisas, às vezes a semana foi difícil, às vezes a gente vai ter um final de semana complexo, e a gente não esvazia a xícara. Como que a gente vai despejar um conteúdo novo? Então, a gente precisa aprender a silenciar a mente para uma saúde mental. Esse é o caminho. Tentando, então, desanuviar, como a gente diz, para que a gente consiga elaborar o que vamos refletir juntos nessa noite, voltando para a importância da saúde mental, desse nosso cuidado com a mente. E o que nos diz Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, com a psicografia do nosso Divaldo. Diz Joana que cada criatura é, na realidade, aquilo que cultiva na casa mental. Os seus ideais de enobrecimento ou de degradação levam-no às faixas vibratórias, nas quais aurem as energias correspondentes às cargas emitidas. E aí a gente pensa, somos o que pensamos, e também o que a gente emite. Isso nos define.
Então, a importância desse cuidado com a nossa casa mental, que nós nem somos daqui, né? Nós nem somos daqui, nós somos espíritos. E quando a gente está fora do corpo, espíritos que somos, né, viajores do tempo e do espaço, espíritos milenares, em experiência aqui na carne, temporária. Quem é que está temporário aqui, né? É nós, os encarnados. E quem é que não está temporário? É a turma aqui que a gente não está vendo aos olhos físicos, os espíritos. Então, quando a gente está espírito, despido da matéria, a gente não consegue disfarçar, simular o que a gente está pensando e sentindo. Então, já pensou, né? Quando a gente volta para a pátria espiritual, é um desequilíbrio, porque aparece tudo e a gente já não consegue mais disfarçar. Então, como é boa também essa educação, não apenas porque a gente nem deve se importar com o que os outros estão pensando a nosso respeito. A gente está falando no sentido de como é que nós vamos nos sentir. Se nos habituamos a pensar apenas negativo, a pensar, a fazer mau juízo das situações dos nossos irmãos, e aí a gente vai ficar constrangido, a gente vai se sentir mal, a gente vai ficar magoado com a gente mesmo, e isso vem a ser uma doença mental. E quando a gente adentra o plano espiritual pelo sono, que é o processo do desligamento parcial, que somos ligados pelo cordão de prata, o fio, né, que ainda não é cortado, a maneira do cordão umbilical, quando a gente vem para cá, que é cortado, né? É cortado e a gente renasce, né? E quando a gente está reencarnado, a gente tem um cordão fluídico. Esse cordão fluídico só é cortado quando a gente volta para a pátria espiritual. Então, presos a esse corpo físico, mas viajores no tempo e no espaço, nós também, o que pensamos, sentimos, fica muito exposto. Então, essa educação da mente, esse carinho que devemos ter conosco mesmo, valorizar o que a gente carrega na mente, como diz Joana, na casa mental, o que estamos cultivando em nossa casa mental é de extrema importância para o nosso bem-estar de cada um de nós. Quem assistiu o Nosso Lar 2 aqui, levanta a mão, por gentileza. Vou falar uma... gente, que coisa mais linda. Os espíritas estão de parabéns, porque lotamos esses cinemas, batemos recordes. E que clarão fizemos. Desde o começo, quando vimos o lançamento desse filme, sentimos em nosso coração, é o clarão. E depois o Wagner de Assis foi relatar que realmente, lá no Nosso Lar, eles receberam no centro espírita, que era um preparo para um tratamento dos espíritos, essa nossa ida. O que é? Nós fomos todos lá com esse desejo de aprender com André Luiz, de aprender um pouquinho mais, com aquela boa vontade, porque fomos lá, pagamos a entrada, fomos lá assistir esse filme e formamos esse clarão na Terra com um objetivo importantíssimo, no fundo, para todos nós aprendermos a viver em paz. Como que vai a nossa vida? Como que temos passado? Se chegássemos agora para cada um de nós aqui e perguntássemos, como vai a vida? Será que todos nós teríamos condições de responder que estamos vivendo em paz? Será que nós estamos, de fato, em paz? A paz do Cristo. Aquela, a paz do Cristo. Então, cada vez a necessidade de não perdermos Jesus de vista. Nós não podemos perder Jesus de vista em nenhum momento. Lá no filme que nós perguntamos aqui, que grande maioria esmagadora que viu, lembram que tinha um dos trabalhadores lá, que ele saiu do corpo e foi lá na colônia, ligado por aquele fio, ali ficou tão claro para a gente entender. Então, como é bom esses filmes bem feitos para a gente entender como que funciona a nossa anatomia transcendental, o que nós somos, né? Então, esse nosso André Luiz, do Nosso Lar,
e depois das outras obras que fazem parte da coleção da vida no mundo espiritual. Uma delas, Nos Domínios da Mediunidade. No capítulo 1, André Luiz nos apresenta a mente como um núcleo de forças inteligentes, fonte de uma força desconhecida, que ele chama a energia mental. Por que é importante a gente começar pensando nisso? Porque a gente mente, a gente comentou que ela é a sede da alma, mas mesmo assim fica vago. Então, o que é mente? Núcleo de forças inteligentes. E ela é uma fonte de forças desconhecidas ainda. E ele vai chamar de energia mental. E ele vai dizer que através dessa energia nós exteriorizamos o que somos e agimos uns sobre os outros pelos fios invisíveis do pensamento. Imagine que nós somos todos conectados uns aos outros. Pensamos em alguém, o fio saiu e chegou até alguém. No filme, vocês lembram que tinha como se fossem uns fios assim? Então, nós também, naquele macrocosmo, nós também, em pequena porção, nos ligamos uns aos outros por fios. E agora a pergunta, né? Esses fios que nós estamos emitindo aqui, já que somos uma usina de força, esses fios são positivos ou negativos? Que fios estão saindo daqui em direção ao exterior? Porque esses fios começam aqui nesse núcleo e ficam aqui também. Então, todas as nossas energias, essa energia mental, ela fica conosco. Então, é de suma importância a gente pensar que por mais que a gente ache que está mandando uma energia para alguém, a gente está ficando com ela também. Então, como é bom a gente mandar uma energia boa, uma energia de otimismo, uma energia positiva. E no livro Pensamento e Vida, com Emmanuel, também na psicografia de Chico, ele vai dizer da mente como um espelho vivo da consciência lúcida. Vejam, ele usou a palavra espelho. Um espelho vivo da consciência lúcida. E vai dizer que é um grande escritório. E esse escritório está subdividido em diversas seções de serviço. E na mente, então, nós possuímos os departamentos seguintes. O departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, tudo começa em nossos desejos. O que é que nós desejamos para esse novo ano? Por que janeiro branco? Porque é um livro em branco. É que subentende-se isso, que nós estamos começando um novo ciclo. Ele está branquinho para escrevermos ali o que a gente quiser. Então, o primeiro departamento que nós acionamos na mente, entendida por Emmanuel como um escritório, aqui fica fácil a gente entender, né? A mente, como se fosse um escritório, vamos dividindo isso. E aí o primeiro departamento, o departamento do desejo. Esse desejo, ele direciona, então, o que é que nós estamos querendo fazer? Quais são os nossos propósitos? O que é que a gente deseja que aconteça? E ele vai, então, acalentando o estímulo ao trabalho nesse departamento. Trabalho é, segundo os espíritos, no Livro dos Espíritos, a primeira obra, toda ocupação útil. Tudo que a gente fizer, que a gente sentir que está sendo útil de alguma forma, mesmo que seja pouquinho, bem pouquinho, é trabalho. Então, isso acontece no departamento do desejo. Aí nós temos o departamento da inteligência, que vai dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, através da inteligência, que é uma propriedade do espírito. Somos dotados, lembra lá? Somos os seres inteligentes da criação. E nós povoamos o universo além do mundo material. Aí a gente vai se apropriando do que a gente é.
Somos os seres inteligentes da criação. Então, o departamento da inteligência dilata os patrimônios da evolução e da cultura. Então, quando acionamos esse departamento, nós vamos entrar nele, né? Entramos no departamento da inteligência. Vamos vendo. Para que a gente acione ele, nós precisamos nos conhecer. Mas não é esse conhecer assim, quem sou eu enquanto personalidade, enquanto ego. Nós precisamos mergulhar um tantinho mais e nos ver como espíritos imortais. E o que é que nós somos? O que é que Jesus falou que nós somos? Vamos ver se alguém arrisca. O que Jesus falou que nós somos? Como? Não é? E você se apropriou disso? Tomou consciência disso? Você olha para você e diz, eu sou a luz do mundo? Ou a gente esquece? Ou a gente se sente, às vezes, uma sombra, uma porcaria, um nada. Né? Quer ver quando a gente faz coisa errada. Mas, gente, nós somos luz. Jesus falou. E Jesus não erra. Jesus é perfeito. E ele diz que nós somos luzes. Então é de extrema importância que a gente se aproprie disso. Não é para a gente sair lá fora se achando a última bolacha do pacote, até porque a última está sempre quebrada. Nós não devemos nos achar nunca. Viram Aniceto no filme? Nunca superiores a ninguém. Aquele olhar do Edson Celulari foi maravilhoso, perfeito. Aquele olhar de humildade que ele fazia no filme, para que a gente entenda que os espíritos de luz têm humildade. Então não é para a gente sair por aí se achando, né? A gente olha lá para alguém que está fazendo coisa errada e diz, mas eu sou luz. Nem vou me misturar mais com essa pessoa, porque eu sou luz, né? Não. Mas é para a gente viver a nossa vida se apropriando de que somos luzes e fomos criados para a perfeição. E a ela caminhamos, todos juntos. Chegaremos antes, se estivermos juntos mesmo, nos unindo cada vez mais, como espíritos, como humanos, e nunca em classes, nunca nos separando em cor, em opção sexual. Essas bandeiras levantadas são para a nossa desunião. Prestemos atenção nisso. Nós não devemos ter preconceito com ninguém, porque nós não somos superiores a ninguém. Mas nós somos todos espíritos imortais, humanos aqui estagiando, mas somos espíritos. E não temos cor, raça, classe social, até porque, sendo espíritas, sabemos que isso, olha aí, ó, nem importa. Nem importa. Porque o maior aqui vai ser o menor lá, muitas vezes. Porque a dificuldade é lidar com o dinheiro, ainda. Então, nós temos que nos unir. O convite aqui para a nossa saúde mental é importantíssimo que a gente se una cada vez mais. Então, nós falávamos no começo, né, de chegar na casa espírita e sentir a casa como... Se apropriem da casa espírita também. Sabe? Se apropriem. Essa casa aqui é de Jesus. Não sei se vocês já sabiam. E também nossa. Essa cadeira é nossa. Desculpa, André, vamos se apropriar de tudo. É para levar para casa, né? Mas é tudo nosso. Isso aqui é uma casa nossa, é para a gente se sentir assim. Tem os trabalhadores que estão há mais tempo, mas todos nós podemos ser. Olha, o Espiritismo é maravilhoso por isso. Porque a gente começa a estudar, a gente fica curioso, fica com vontade, com desejo, vai utilizando a inteligência e vai querendo saber cada vez mais. E depois o potinho começa a encher, a gente diz, está transbordando, agora eu preciso repartir. Né? Agora eu vou repartir com alguém isso. Daí no púlpito é bom que daí ninguém pede para a gente vem e fala e as pessoas são obrigadas a ouvir. Na vida diária nossa é mais complicado, porque a gente só deve falar quando alguém pergunta, senão a gente vai ser o espírita chato, né? A pessoa está lá passando por uma dificuldade, deixa eu te falar aqui, o que acontece, que a reencarnação funciona assim, assim, assado. Já pensou? O espírita chato, né? Quer dizer, eu nunca quero ser espírita,
Porque o espírita vem aqui querendo me enfiar goela abaixo o que ele entende como vida. Então, quem tem vontade assim, de compartilhar conhecimento, vamos trabalhando isso e daqui a pouco estão tudo no púlpito aqui, né, André? Trabalhando também, compartilhando, repartindo. Se não nessa encarnação, minha gente, nas próximas. Nós vamos precisar muito, né? Do Evangelho do Cristo, principalmente. E aí nos diz Emmanuel que nós temos o departamento da imaginação. Como nós temos uma imaginação fértil, aguçada, como nós somos criativos. E nesse departamento aqui da imaginação, nós amealhamos as riquezas do ideal e da sensibilidade. Isso falando numa mente saudável, porque essa mesma imaginação utilizada nesse departamento é para as coisas ruins também, infelizmente. Mas o ideal seria que a gente trabalhasse nesse departamento com coisas de sensibilidade, uma boa música, não barulho, uma boa música, nenhum preconceito, porque gosto cada um tem, se sente bem ouvindo uma música, mas uma música clássica. Já foi provado cientificamente que Beethoven auxilia e já foi provado na cura do câncer, por exemplo. Música terapia, né? A natureza, contemplar a natureza. Como o homem cria coisas lindas, vocês não acham? O homem cria cada coisa. Nós, né? Nós criamos cada coisa linda nesse mundo. Então, esse departamento sendo acionado de uma forma positiva, proativa, nós podemos fazer coisas lindas. E quem não gosta de arte? Tem alguém aqui que não gosta de arte, que acha arte chata? Que susto, pensei que o senhor ia levantar a mão. Ele só coçou aqui. Ai, mas a arte é muito legal. A vida com arte, agora o Espiritismo tem trazido muito isso, que é a música. Temos o Luiz aqui, que gosta de música, toca uma boa música, a música Sebastian Bach. A música foi provada também que é o melhor meio de nós chegarmos ao céu de forma mais rápida. Vocês sabiam disso? Que a música, Sebastian Bach, nos faz conectar com o plano. Lembra que nós falamos dos fios? Às vezes a gente parece meio perdido, se sentindo meio órfão. Sabe do quê? De Deus. Porque a gente perde o fio com Deus. E por que a religião é tão importante? Porque ela nos religa. Do latim, religare. Então, os nossos fios que nós nos conectamos com todas as pessoas, encarnados e desencarnados, porque eles influenciam na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. A começar, e isso é importante dizer, pelo nosso espírito protetor, nosso anjo de guarda. Então, eles influenciam na nossa vida. Então, esse fio, por isso que é importante a gente estar aqui, vir à casa espírita, participar, presencialmente. Nada contra a internet, mas nada como a gente estar aqui, juntos, religando, absorvendo essas energias aqui que a espiritualidade prepara com tanto carinho para cada um de nós, crianças espirituais que ainda somos. Eles nos cuidam. E a casa espírita é o ambiente mais adequado. Então, sejamos também criativos, sensíveis. E o departamento da memória, que está lá na nossa mente, embora as que a gente tenha, depende, né? Porque tem bastante jovem aqui até que hoje. Mas a gente de uma certa idade, né? Se vocês têm ouvido que parece que o Covid levou nossa memória, a gente está assim, autoafirmando que nós não temos que cuidar com isso também. Que a gente não tem mais memória. Ah, eu não tenho mais memória, não lembro de mais nada. Então temos que cuidar. Nesse departamento da memória, ele está ali, gente. Às vezes é a gente que não está fazendo bom uso dele. Mas vejam que interessante o que é que Emmanuel fala do departamento da memória, que arquivam as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. É como se fosse um resumão da nossa história. Não é só dessa vida. Então, no departamento da memória que está na nossa mente, carregamos a nossa história.
a nossa jornada. E o que é que nós vemos no Espiritismo? Que nós viemos para cá com o véu do esquecimento, não é? E o que é um véu? Um véu é bem translúcido, é fino, ou seja, nós acessamos o departamento da memória e às vezes nos deparamos com o que somos. Por isso que às vezes, bom, a gente já vai entrar daqui a pouco num assunto que vai falar exatamente desse sentimento que a gente tem às vezes, um sentimento estranho, algo assim que não tem nada a ver com o que aconteceu, o que vai acontecer, a gente experimenta alguma coisa. Olha o departamento da memória aí. E aí diz Emmanuel que acima de todos eles, de todos os departamentos, o gabinete da vontade. Ele nem diz mais departamento agora, é o gabinete. Por quê? Porque a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Gente, no nosso escritório, em todos os departamentos, manda a vontade. É a chefe de tudo. Então, a vontade, ela governa todos. Como é que a gente está usando essa ferramenta que é nossa também? Vontade. Como que está a nossa vontade? Temos utilizado ela a nosso favor? Ou a gente está dizendo assim, não consigo, não vai dar nessa vida, vou deixar para a próxima encarnação? Já escutaram isso? Espírita, olha, que nem diz brasileiro, né? Sempre dá um jeitinho. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Não dá para deixar para a próxima encarnação. Não é para deixar para a próxima encarnação. Para com isso. Nós não precisamos deixar para a próxima encarnação. Se a gente utilizar o gabinete da vontade, a gente vai conseguir muita coisa. Muita coisa boa. Então, aqui tem um desenho para a gente entender. Lembram do núcleo de forças inteligentes que André Luiz descreveu à nossa mente? Acima de tudo está a vontade. E aí ali vamos então, nesse núcleo de forças, nós vamos formulando sentimentos e pensamentos. Acho que deu para entender bem com o desenho, né? E agora em Evolução em Dois Mundos, por André Luiz, examinando as relações mente e cérebro, coloca André Luiz de forma metafórica que o cérebro é o maravilhoso ninho da mente. Então, o cérebro, que é algo assim que a ciência vem ainda estudando, porque é algo complexo, não é? Já viram um cérebro? Já viram um cérebro trabalhando ali? Hoje tem aqueles exames que mostram, exames que estudam as nossas emoções e que provam cientificamente como as emoções, elas interferem no trabalho cerebral nosso. Provam, né? Nada mais é do que o ninho da mente. Só isso. E tudo que ele representa. Então, pensemos da importância que é a mente, porque o cérebro, ele comporta ali a mente, que comanda tudo. E depois comanda todo o resto, que somos nós aqui. E o espírito se vale das experiências reencarnatórias para aprimorar-se a si mesmo, e a mente, acolhida pelo cérebro, em contato íntimo com ele, porque eles estão bem juntos, né? Vai expandir as suas possibilidades. Nossa mente vem evoluindo conosco, através das experiências na dimensão espiritual e na dimensão física. E tal como nós, partiu do simples em direção ao complexo, da ignorância em direção do saber, atendendo ao princípio da perfectibilidade íncito em cada um de nós. Então, somos luzes, somos criados para a perfeição, isso está aqui dentro, não adianta nem a gente negar, né? Eu falei para você lá, se apropriou que você é a luz, não adianta negar, né? Somos, não adianta. Então, somos luzes, fomos criados para a perfeição. Óbvio que uma perfeição relativa. Deus é a inteligência suprema. Nós somos os seres inteligentes da criação. Somos criados para a perfeição.
E algo que nos motiva muito na doutrina espírita, que é um dos fundamentos básicos, que vem a ser a pluralidade dos mundos habitados, é o que nos impulsiona para trabalhar cada vez mais, fazendo uso da vontade, para merecer habitar mundos melhores. Vocês não acham que a Terra é linda? Que planeta lindo! Que natureza! Os seres vivos, as águas, tudo que nos rodeia. Agora, já pensou mundos melhores? Já pensou o que nos aguarda? O que nos reserva? Porque Jesus falou que ia preparar o lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É essas moradas que nós iremos. É fatal isso. Porque nós estamos evoluindo, o planeta está evoluindo, nós estamos nos sentindo pressionados. Sim, estamos. Nos sentindo numa bagunça, muitas vezes, dentro de casa, fora de casa, na rua, parece que está meio bagunçado, porque o planeta está em mudança. Quando que mudança não dá essa sensação na gente? E nós também estamos. Mas é importante lembrar que estamos em obras. É importantíssimo lembrar. Porque não é para a gente sair por aí se achando, mas é sair por aí nos sentindo luzes, mas em obras. Porque estamos em construção. Estamos nos construindo a cada dia, a cada passo, a cada amanhecer. Nós estamos nos construindo para melhor, sempre para melhor. E no máximo, o que pode nos acontecer é o estacionar, que é triste. A gente perdeu a oportunidade, né? Então, é o estacionar. E não fazemos bom uso da vontade. E a Nise da Silveira, a doutora Nise da Silveira, que nós gostamos de lembrá-la como uma das primeiras médicas que se formou no Brasil. Tem até o filme dela, Nise, o Coração da Loucura, uma psiquiatra valorosa, que batalhou muito naquela formatura dela com mais ou menos 50 homens, e ela sendo a única mulher, batalhou muito para extinguir a camisa de força, a sangria, eletrochoque, coisas horríveis do passado no ramo da psiquiatria. E a Nise, então, trabalhou com tanto amor, com tanto carinho, com cada ser humano, aquela humanidade dela. Quem quiser assistir o filme Nise, o Coração da Loucura, tem até no YouTube, tem no Netflix, podem assistir que vale a pena. E a Nise da Silveira, gente, ela volta na psicografia de Iracy Campos em 3 belíssimas obras, que são um verdadeiro tratamento psiquiátrico. Nessa obra, Reconstruindo Emoções, vejam o nome da obra, Reconstruindo Emoções, a doutora Nise vai dizer que adquirir a consciência das próprias emoções é fundamental para o indivíduo produzir uma postura positiva, dando sentido e significado de autocontrole ao quê? A ansiedade, que está associada ao medo, raiva, tristeza e alegria. Tudo começa nessa tal de ansiedade. Então, se a gente tomar, o que a gente vem falando desde o começo, né? Tomar consciência do que nós somos. Não se sentir assim, que não consegue, que é tão pequeno. Não se sentir assim. Então, a gente vai tomando consciência e controlando as nossas emoções. A gente vai conseguir, então, uma postura positiva. E vai conseguir também controlar a tal da ansiedade. Mas nós falamos da ansiedade que ela é um desserviço para a nossa saúde mental. E Allan Kardec, na questão 471 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, quando experimentamos uma sensação de angústia, quem não? De ansiedade indefinível ou de íntima satisfação. Agora vejam que é importante isso. Sem que lhe conheçamos a causa, que até agora todo mundo sentiu, né? Mas você já sentiu isso? Essa alegria ou essa ansiedade? Uma coisa estranha, sem ter causa.
sem ter nenhum motivo, algo que tenha levado a isso. Aí Allan Kardec vai dizer, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física, que nem a gente diz das mulheres, né? Desculpem aí as mulheres, mas ai, mulher é tudo hormônio, né? Ai, mulher é igual a lua, é 4 fases. Tem as fases da lua, as mulheres, a gente vai justificando. Assim, às vezes a gente tem preguiça de melhorar, né? E vai dizer, eu sou tudo hormônio. É o hormônio que manda. Eu tô no TPM, né, mulherada? É complicado isso, né? Então, isso é uma disposição física, óbvio, que acontecem os hormônios, mas são as emoções que controlam os nossos hormônios. É nós que mandamos neles, não eles que mandam em nós. Mas quando vem esse sentimento, essa angústia, essa ansiedade, às vezes até o coração bate mais forte, sem que tenha nada de hormônio, nada que a gente está esperando, que a gente não quer que aconteça, nada disso. Então Allan Kardec diz, será que é alguma coisa física? E aí os espíritos respondem a Kardec, que é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais. Os espíritos ou da com quem tiveste contato durante o sono. Então, nós falamos já do sono, da importância de a gente olhar para isso, saber que a gente sai desse corpo físico, no desdobramento, né, que o espírito sai do corpo, e a gente está constantemente em contato com os espíritos. E, às vezes, a gente restringe, a gente sente o que o espírito está sentindo. Então, quando a gente está positivo, lembra que falamos? O que é que a gente está emanando, absorvendo e emitindo? É fio positivo ou negativo? Olha a importância do que a gente se liga, se conecta, emite e recebe, canaliza. É importantíssimo que seja positivo para a nossa saúde mental. E a tal da ansiedade, como falou a Anísia da Silveira, é o mal, quase que o mal do século. Quase que todo mundo fala em ansiedade. Tem uma ansiedade saudável, que quando a gente está, assim, por exemplo, esperando o encontro da imersão ao Evangelho Redivivo, a Elaine vai vir para cá, dá uma ansiedade. Essa ansiedade é saudável. Às vezes a gente está esperando um filho chegar, dá uma ansiedade, essa ansiedade é saudável. Às vezes a gente vai fazer um estudo, uma palestra, e dá uma ansiedadezinha que é normal, é saudável. O problema é aquela ansiedade que faz a gente subir pelas paredes. E que faz a gente não dormir de noite. A gente vai dormir e leva tudo para a cama, leva as contas que tem para pagar, leva aquele dia inteiro e fica pensando e matutando e não consegue se desligar. Aí a ansiedade, vai dormir com ansiedade, acorda com ansiedade. Nem lembra que o sol nasceu, nem olha para a janela, já acorda ansioso. Meu Deus, estou atrasado. E aquela ansiedade, Então, a ansiedade, segundo a Cristiane Beira, que faz um estudo maravilhoso da psicologia espírita, segundo a Joana de Ângeles. Já ouviram falar desse programa? Psicologia Espírita, da Cristiane Beira, na Mansão do Caminho. Ela transmite sempre os programas, como é que é quando é série? Temporadas, né? Tem os episódios, é chique, né? Os episódios e as temporadas da Psicologia Espírita. Procurem no Google. E a Cristiane Beira foi falar outro dia, que acabou com a minha vida. Porque ela foi falar outro dia da ansiedade, e vejam o que ela disse agora, vou compartilhar com vocês, que sou vingativa. Ela falou assim, que quem tem ansiedade não tem fé. Chocou? Para mim chocou. Porque eu achava que eu era ansiosa e que eu era uma mulher de fé, um amor por Jesus. Um amor por Jesus, mais uma ansiedade. Se está para acontecer alguma coisa, já não durmo, já fico preocupada. E aí a Cristiane Beira vai dizer assim, o que é ansiedade? Ansiedade é assim, ou você está preocupado com algo que você não quer que aconteça, ansiedade. Ou você está preocupado com algo que vai acontecer. Você fica, meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, como é que vai ser isso? E já fica visualizando, não é? A expectativa e realidade, a gente já tem até essa coisa, né? E a ansiedade, né? Ansiedade. A gente está esquecendo alguma coisa nessa história toda.
A gente está esquecendo algo de extrema importância quando a gente entra num quadro de ansiedade, porque a gente não quer que aconteça alguma coisa, ou a gente deseja demais que aconteça alguma coisa. Sabe o que a gente está esquecendo? De Deus. Porque Deus, né? Isso, acima de tudo, Deus. Então, como é que a gente é uma pessoa de fé se a gente esquece Deus? Porque a gente acha que a gente tem o domínio de tudo e a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, com as pessoas que a gente quer, e a gente ou não quer que aconteça e entra em ansiedade, e a ansiedade é gravíssima para a nossa saúde mental, porque a ansiedade desencadeia a depressão. E o que a depressão faz com a gente? Quem tem vontade quando está com depressão? Imagina o departamento da vontade lá na mente, né? Nós quebramos o departamento por causa de depressão, porque começou com ansiedade, porque esquecemos de Deus e lá fomos nós. Então, quando ela colocou isso, eu até coloquei esse X ali para nós gravarmos bem, que quem tem ansiedade não tem fé. É para chocar mesmo a gente, para a gente trabalhar a ansiedade, tentar tirar isso da nossa vida. Não faz bem. Confiemos mais em Deus. Nós somos partículas de Deus, centelhas divinas. Então Deus está no comando, Deus age, Deus é presente. Cadê a ansiedade? Ai, vai acontecer tal coisa, eu estou com medo. Deus age, Deus é presente. Pronto, vamos trabalhando isso e resolvendo as nossas questões. E como andam então os nossos pensamentos nesse janeiro branco que está terminando? Respire, repense, reorganize-se, recomece, procure ajuda quantas vezes precisar, quantas vezes forem necessárias. Se você sentir que precisa de atendimento fraterno, toda quarta-feira a equipe da Associação Espírita Chico Xavier vai estar aqui, todas as quartas-feiras. Que coisa boa, né? Então não tenhamos vergonha. Não tenhamos vergonha, nem que seja uma coisa boa. Eu quero ir para o atendimento fraterno porque eu quero compartilhar alguma coisa de bom que aconteceu. Alguma coisa de bom que eu fiz, né? Pensa na felicidade de quem trabalha no atendimento fraterno, de receber notícias boas também. É muito bom. Então procuremos ajuda, repensemos, vamos nos reorganizando, vamos acionando o departamento da vontade. E quando a gente for pensar em fazer algo para o nosso bem, ama teu próximo como a ti mesmo. A gente sempre vai começar por essa escada, que a gente diz assim, eu não vou fazer. Nem fazer uma palestra aqui. Nem fazer uma palestra, não vou fazer. A primeira coisa, não vou fazer. Depois a gente diz, eu não consigo fazer. Depois, eu quero fazer. São os degraus que a gente vai subindo. Daí a gente diz, como eu faço? E aí a gente diz, eu vou tentar fazer. Aí eu consigo fazer. E no final, ali já estamos quase chegando, eu vou fazer. E quando a gente chega no topo da escada, que alegria! Sim, eu fiz. Tem planos para o ano novo? 2024? Está começando ali, eu não quero, não vou fazer, não consigo. Qual degrau? Vamos fazer? Sim, eu consigo. Sim, nós conseguimos. Todos nós conseguimos fazer o que planejamos. Se a gente se apropriar. Nós vamos pular aqui porque somos caridosos. E aqui, o dia 1º de janeiro foi o Dia Mundial da Paz. Aprendemos com o Divaldo, né? Que é o Dia Mundial da Paz. E o Divaldo diz que a paz em ti ajudará a produzir a paz no mundo. Olha que delícia! A paz que a gente alimenta em nós vai se espalhando por todo esse mundo. Então sejamos indulgentes. Quando a gente tiver que agir no mundo, sendo pacificador, porque ser pacificador não é aceitar tudo. Não é aceitar o mundo, às vezes, com algumas coisas erradas. Ai, porque eu sou da paz. Não. Tem coisas que nós não devemos aceitar. Mas nós precisamos ser indulgentes, porque senão o fio vai ser negativo. Então, ser indulgente, sendo doce, doce
com as imperfeições alheias, com o que precisamos arrumar, consertar, e começando pela gente mesmo. Sejamos doces conosco, porque a indulgência atrai, acalma e corrige. E o rigor desalenta, afasta e irrita. Ou alguém gosta de alguém rigoroso? Gosta de ficar pertinho de alguém que dá chapuletada na gente? Porque às vezes é uma palavra que é tão doída. Alguém gosta? A gente gosta de doçura. Então sejamos também, para que a gente possa então adentrar esse mundo de regeneração que Jesus nos garantiu, que os mansos herdarão a terra. Comecemos, meus irmãos, pelo nosso lar. Quem ainda não faz, não perca tempo. Proteja o seu lar. O evangelho no lar, diz Joana de Ângeles, que é o sol em casa. E ela recomenda que a gente deve se reunir dentro da nossa casa para orar uma vez por semana. Jamais triunfarão as trevas no teu lar. Ela garante, a Joana de Ângeles, em tua família e em teu coração. Habituemos, então, quem ainda não tem o hábito do evangelho no lar, fica o convite, porque o lar, a família, os valores são a base de uma sociedade. Diz Madre Teresa que nenhum fracasso no mundo se compara ao fracasso no lar. Então, não fracassemos no lar. Vamos buscar fazer o melhor para esse nosso ninho, que é o nosso lar. E para isso, o Evangelho no lar é uma ferramenta indispensável. Vivenciar as lições de Jesus, favorecendo a instalação gloriosa do reino de Deus na terra. Vivendo Jesus. E aí, para finalizar, né, o Adolfo, bispo de Argel, no Evangelho, ele ditou uma mensagem em 1861, está lá no capítulo 13. Ele diz que é na caridade que deveis procurar a paz do coração. O que é a caridade, segundo entendia Jesus? Senão a gente pensa que é só ajudar com os materiais escolares, que eu vi a Léo trabalhando, todo mundo doou, que coisa linda. Isso é caridade também. Mas a caridade, segundo entendia Jesus, é indulgência, benevolência para com todos, ser bom mesmo, tentar ser o melhor, fazer o melhor bem possível para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Perdoar, perdoar tanto, perdoar até não precisar mais perdoar, porque nós vamos chegar a um ponto que a gente não vai mais ter ofensa, mágoa, essas coisas. Então vamos perdoando, exercitando isso, né? Então é na caridade, conforme entendia Jesus, que deveis procurar a paz do coração. E aí nós vamos encontrar o contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. Então fica o convite para que alcancemos a paz, para vivermos em paz. Sejamos caridosos, essa é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Meus irmãos, o que essa imagem te transmite? Que os seus corações sejam tocados por esse abraço de Jesus. E que levemos ele, levemos as energias de Jesus para a nossa casa, para o nosso trabalho, para aqueles que a gente tem dificuldade, principalmente, porque essa energia vai quebrar aquele elo negativo que a gente ainda tem. Levemos a energia de Jesus em nossos corações e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.